Lucas Josino na linha com a gente. Vamos falar sobre as enchentes. A gente viu o tamanho da destruição, dos estragos todos provocados, de novo, né? Pela chuva em São Paulo. Cobramos aqui no ar ações, investimento. Precisa. E precisa não só na hora em que acontece a tragédia, precisa antes, né? Josino está com a gente, vai falar mais sobre esse assunto. Fala aí, Josino, bom dia. Precisa o ano inteiro, né, Sheila? É. Bom dia para você também, para Carla, para o Megali e para todos os nossos ouvintes. A gente fez um levantamento com base em números oficiais, dados da Lei de Execução Orçamentária aqui da cidade de São Paulo, que mostram que a prefeitura deixou de investir 2 bilhões de reais em obras de prevenção a enchentes e alagamentos aqui na capital nos últimos 6 anos. Desde 2017 para cá, foram 3 gestões, 3 prefeitos diferentes. João Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes. Todos eles tiveram uma média abaixo de gastos em relação ao que foi orçado para obras de prevenção a enchentes aqui na cidade. Para vocês terem uma ideia, o orçamento foi de 5 bilhões e meio desde 2017 para cá em relação a esse tipo de obra. E até agora o que foi gasto? 3 bilhões e 300 milhões, pouco mais da metade. O ano passado, para a gente ser justo, por outro lado, teve uma liquidez, foi gasto muito mais do que o planejado, 300 milhões a mais. A prefeitura gastou mais de 1 bilhão de reais com esse tipo de obras. Mas se a gente olhar os bairros que foram investidos, aqueles do extremo da cidade, os mais afastados do centro, os bairros de periferia, foram que menos tiveram investimento e são os mais afetados, como, por exemplo, Itaquera, São Miguel, cidade de Tiradentes, Guaianazes, na Zona Leste, Zona Norte, no bairro da Brasilândia, e na Zona Sul, Capão Redondo, Campo Limpo e Jardim Ângela. Esses tiveram menos investimento e mais prejuízo. Essa semana a cidade ficou debaixo d'água, muitos problemas, esses bairros foram os mais afetados. A prefeitura fez no ano passado, mas se a gente comparar nos últimos 6 anos, muito pouco, quase 50% praticamente do que foi gasto, o que foi orçamento total para obras anti-enchente e anti-alagamentos. Sheila, Carla e Megali. Valeu, Josino, obrigada. Tomara que esses investimentos sejam feitos, mas assim, a gente está falando de uma necessidade emergencial, precisa atuar já, porque ontem mesmo a gente estava falando da situação no Jardim Pantanal, que a água não descia, não baixava, as pessoas perderam tudo, e de novo a gente está falando dessa região, que foi urbanizada, onde as pessoas pagam imposto, moram lá, e no entanto continua acontecendo a mesma coisa. Passa um ano, volta a temporada de chuva, mesma coisa acontece. E os investimentos mais a médio e longo prazo, para que outras regiões da cidade não sofram com o que a gente vê acontecer pontualmente nessas regiões já viciadas, em que sempre acontece isso, né? Ô, Sheila, a gente entrevistou aqui a secretária de Infraestrutura do governo do estado de São Paulo, a Natália Rezende, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Aí pareceu ser uma pessoa bem super preparada, né? É um quadro técnico que a gente tem agora no governo de São Paulo, pelas entrevistas que a gente tem feito, isso é perceptível. E ela trouxe um olhar, né, e trouxe uma explicação aqui na nossa entrevista, de que é preciso pensar no futuro, agora não no sentido só de apontar essas ações para o futuro. Você tem que pensar que a cidade, ela vai se transformando com o tempo. Então, as ações que estão sendo feitas agora, provavelmente foram planejadas no passado, já para uma realidade diferente. Então, para não ficar esse trabalho de enxugar gelo, você tem que fazer uma projeção de para onde a cidade vai nos próximos anos e, a partir daí, começar a criar, né, por exemplo, piscinões ou a canalização de rios e córregos, planejar tudo isso já pensando na transformação, no amanhã, não adianta só enxugar gelo. Então trouxe uma certa esperança, né, Megali? Essa entrevista achei muito boa, da secretária Natália Rezende, que é de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo.